Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar em parceria com The Lancet Regional Health Americas. Na manhã de hoje, vamos falar um pouco sobre publicando revisões sistemáticas, o que você precisa saber para se destacar. Meu nome é Maria José Dávila, eu sou a consultora responsável pelas soluções de ciências da vida da Elsevier. Provavelmente muitos de vocês já me conhecem de diferentes treinamentos do Embase. E a nossa convidada especial da manhã de hoje é a doutora Thaisa Vila, editora-chefe do periódico The Lancet Regional Health Americas. Antes de dar a palavra para a nossa convidada, eu gostaria de lembrar a todos vocês um pouco das nossas soluções de ciências da vida, química e farma da Elsevier. Dentro do nosso portfólio, a gente tem Embase, que é a base de dados mais abrangente de pesquisa biomédica do mundo. Temos a Embiology, uma visão sem precedentes das atividades biológicas. O Pharmapindium, que é uma ferramenta de avaliação de risco para a segurança translacional, eficácia de medicamentos e para rever toda essa parte do metabolismo de medicamentos e farmacocinética. E o Reaxys, que é a nossa base de dados de apoio às ciências químicas desenvolvida por especialistas. Destas 4 ferramentas diferentes, a Embase é a melhor escolha para desenvolver revisões sistemáticas nas áreas de ciências biomédicas e ciências da saúde. E por quê? Porque com a Embase vamos conseguir ter um acesso a um vasto conteúdo. Dentro da Embase vamos ter acesso a milhões de registros, tanto de diferentes periódicos, conferências, pré-impressões, em diferentes línguas, idiomas, tudo isto atualizado diariamente. Dentro da Embase vamos conseguir associar conceitos, porque todo o texto que fica disponível para busca e recuperação, ele é indexado com o tesouro M3, o nosso tesouro de ciências da vida. Graças ao mesmo, vamos conseguir conhecer a função do fármaco, da doença, do dispositivo, entre outros, graças aos diferentes qualificadores. Vamos conseguir criar pesquisas facilmente. Para quem já é usuário da Embase, vocês sabem, né, que dentro da página vamos conseguir trabalhar com diferentes formulários, os quais vão nos guiar e nos vão permitir criar consultas avançadas e sistemáticas. E vamos conseguir também criar consultas, né, com recursos de assistência inteligentes. E vamos conseguir nos manter atualizados, salvando pesquisas e criando alertas para ficar por dentro de todas essas novidades, sendo que vamos conseguir exportar os resultados nos formatos apropriados para seu trabalho offline. Mais especificamente, falando então de revisões sistemáticas, dentro da Embase contamos com o formulário PICO, formulário baseado, né, nesta metodologia, na qual P é paciente, população, problema, e intervenção, C, comparação ou controle, ou desfecho, na língua portuguesa, contando com um campo extra para o tipo de estudo e, claro, com todo o suporte do tesouro M3. Para quem ainda não tem utilizado, então convido, né, a acessar a nossa base de dados via portal Periódicos da CAPES ou ficar de olho também nas programações de treinamentos das bibliotecas das suas instituições ou simplesmente entrar em contato diretamente comigo. Eu depois irei repassar os meus dados de contato. E antes de dar a palavra para a doutora Vila, eu gostaria, né, de lembrar a todos vocês que o uso da Embase é recomendado e referenciado por diferentes instituições, sendo que, para o desenvolvimento de revisões sistemáticas, a gente conta com um endorsement do próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil, do Centro Cochrane, do Instituto NICE e do próprio Instituto JBI. Gostaria, então, de apresentar-lhes a nossa convidada, a doutora Thaisa Vila, que é editora-chefe do periódico The Lancet Regional Health Americas. A doutora Vila, ela se encontra neste momento baseada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e antes de ingressar à família Lancet de periódicos, ela trabalhou como pesquisadora sênior de pós-doutorado na Universidade de Maryland, Baltimore,
pesquisando resistência a fármacos e sinalização celular em infecções fúngicas mistas, e ela possui, né, bacharelado em ciências farmacêuticas, mestrado e doutorado em biologia celular biofísica, todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo que realizou seu primeiro pós-doc na Universidade de Texas, em San Antonio, também nos Estados Unidos, pesquisando toda a parte de descobertas de fármacos para infecções fúngicas recalcitrantes. Eu gostaria, então, de passar, né, a tela e o controle à doutora Thaisa Vila. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Maria José. Eu vou compartilhar minha tela, então, agora. Não, acho que não é aqui. Isso aqui. Pronto. Acho que não foi. Foi? Prontinho, agora estamos conseguindo enxergar direitinho a apresentação. Aí eu vou usar um apontador aqui. Bom dia a todos. Obrigada, Maria José, pela introdução. Bom, como a Maria José já falou, meu nome é Thaisa, eu sou editora da Lancet Regional Health Americas, e a gente vai conversar, então, um pouco hoje sobre a perspectiva editorial, né, do que a sua revisão sistemática pode, o que você pode fazer no desenvolvimento da sua revisão sistemática para que ela passe de uma simples revisão sistemática para uma excelente revisão sistemática. Então, eu vou focar um pouco nas diferenciais que você pode utilizar para melhorar a sua pesquisa. Então, como pano de fundo, porque eu que estou aqui falando sobre isso para vocês, a maioria das pessoas que está aqui deve conhecer a Lancet, que é não uma revista, mas é um grupo de revistas. Hoje em dia a gente tem 26 revistas associadas ao grupo Lancet, que começou em 1823 com o periódico semanal, que continua sendo um periódico semanal, mas todas as outras revistas são mensais. E é um grupo de revistas com enfoque em medicina e saúde pública. Então, como você pode imaginar, a gente recebe e publica muitas revisões sistemáticas em diversas áreas da medicina e da saúde pública. Especificamente, a Regional Health Americas é um periódico voltado para a região das Américas, que engloba o Norte, Caribe e Sul, e a gente tem um interesse específico em publicar pesquisas que sejam relevantes para o contexto regional. E dentro disso, então, a gente também publica muitas revisões sistemáticas. Então, o que eu vou trazer para vocês em relação a isso é por que publicar uma revisão sistemática, qual a importância delas dentro da área de medicina. A gente vai falar um pouco sobre estrutura, o desenho e o depósito do seu protocolo, caso você não tenha escutado falar sobre o seu protocolo, do seu protocolo de estudo ainda, a gente vai falar bastante sobre ele. E eu vou focar, então, nas 3 sessões que são as mais importantes dentro desse seu protocolo, que futuramente vai ser a sua revisão sistemática, porque elas são as mais importantes para você dar bastante atenção. E depois eu vou falar um pouco sobre como escrever essa revisão seguindo o guideline do Prisma. Então, o que são as revisões sistemáticas e por que elas são importantes? A necessidade de revisões sistemáticas ela vem aumentando com uma certa velocidade à medida que a gente vai gerando conhecimento num ritmo em que os tomadores de decisões estão praticamente capacitados de se manter atualizados o tempo todo sobre tudo que já foi reportado a respeito de tal assunto. Então, você tem o medicamento X funciona ou não funciona, e aí você tem estudos falando que sim, estudos falando que não, estudos com impacto maior falando que sim, estudos com impacto maior falando que não, ou
Então, para um tomador de decisão, e isso pode ser desde o médico até quem define as estratégias, né, no Ministério da Saúde, ou quem define os guidelines de tratamento de alguma coisa, para todos os tomadores de decisão, ter acesso ao mais alto nível de evidência para aquela pergunta, naquele momento, é muito importante. E a revisão sistemática te traz a possibilidade de fazer justamente isso. Então, se você precisa tomar essa decisão, ao invés de você ler a literatura inteira sobre isso, você pode buscar a revisão sistemática mais atualizada, que foi feita dentro dos melhores padrões de qualidade, e o que então, se sabe até o momento sobre isso e qual é a resposta final, digamos assim. Pode ser que a resposta final seja que não existem evidências suficientes para afirmar nem que sim, nem que não. E isso é bom, porque você já sabe que existem resultados conflitantes na literatura e ainda não existe uma resposta para aquilo baseado em evidência. Então, todo mundo que trabalha com prática clínica baseada em evidência vai recorrer a revisões sistemáticas para a tomada de decisão. E essa é a grande importância desse documento. E, então, ela é diferente. Desculpa, o meu passador parou de funcionar por algum motivo. E uma parte importante da gente definir desde o começo, uma revisão sistemática não é uma revisão da literatura. Uma revisão da literatura, como a gente chama, é uma revisão livre da literatura, ela não tem um compromisso metodológico, né? Ela é uma narrativa sobre um tópico. Ela tem um outro lugar, né, de importância e ele vai desde educacional até pode ser tomada de decisão, mas é importante que a gente entenda que a revisão livre da literatura ela não é metodologicamente estruturada. A revisão sistemática, ela segue uma metodologia pré-estabelecida e ela precisa ser replicável. Então, a gente vai ver diversas partes do corpo dessa revisão aqui, que a gente vai conversar, e que a gente consegue, se daqui a 10 anos eu voltar lá e refazer aquela busca, eu consigo reproduzir exatamente a mesma busca que foi utilizada para chegar naqueles mesmos artigos naquela época. Óbvio que eu vou adicionar outros que foram encontrados depois. Mas, então, a revisão sistemática, ela tem uma metodologia pré-definida, ela precisa ser replicável. E uma outra diferença importante é que a revisão livre da literatura, ela pode ser uma revisão livre sobre um tópico e não necessariamente com a intenção de responder uma pergunta científica. A revisão sistemática, ela necessariamente é desenvolvida em cima de uma pergunta pré-definida que você quer utilizar o que já existe de dados na literatura para responder. E por que isso é, de novo, né, importante? Porque isso também evita que você refaça o trabalho. Se você quer responder uma pergunta, que para responder essa pergunta você precisa de coletar dados que já foram coletados para responder talvez uma pergunta tangencial ou uma pergunta semelhante, esses dados eles já existem, eles só não foram analisados com a mesma pergunta que você tem. Então, eles podem simplesmente ser reanalisados ao invés de você refazer toda aquela pesquisa que já foi feita. Então, a revisão sistemática, por si, ela é a primeira parte do seu trabalho, né? Então, revisar sistematicamente vai te trazer um corpo de evidência que já existe. Então, revisar sistematicamente, coletar um corpo de evidência. Mas o que você vai fazer com esse corpo de evidência? Você pode simplesmente descrever ele, e isso é uma revisão sistemática válida, em que você objetivamente descreve o que já existe, comparativamente, objetivamente, e discute. Mas você também pode pegar todo esse corpo de evidências que já existe e reanalisar ele em conjunto, respondendo uma pergunta. E para isso, então, você está fazendo uma meta-análise, você está reanalisando aqueles dados para responder uma pergunta. E aí, reanalisar esses dados pode ser feito de diferentes maneiras, com diferentes tratamentos estatísticos, que
a gente não vai discutir aqui, que é a segunda parte do seu trabalho. E isso vai ser feito depois que você já coletou todos os seus dados, né? Então, a sua revisão sistemática, eu trouxe aqui. Eu vou usar essa revisão sistemática como exemplo para trazer para vocês, em diversos momentos, extratos dessa revisão para ficar mais claro o que eu estou falando, como que o que eu estou falando vai se traduzir no seu PDF final, né? Eu acho que fica visualmente melhor. Então, essa foi uma revisão sistemática que foi publicada no ano passado, na nossa revista, e ela tinha como objetivo, então, responder. Então, de novo, a revisão sistemática, ela tem uma pergunta, e a pergunta era sobre a eficácia e a segurança de utilizar a hidroxicloroquina pré e pós exposição ao COVID, como profilaxia e como tratamento. Então, são várias perguntas em uma, mas existe uma pergunta a ser respondida. Então, ela era uma revisão sistemática com meta-análise. Então, eles reanalisaram todos esses dados coletados com base no corpo de evidências que foi coletado, mas eles fixaram, né, uma definição em que eles não iam coletar todos os tipos de estudos, mas somente estudos randomizados com controle de placebo e duplo cego. E isso é uma possibilidade. Você pode utilizar todos os estudos ou você pode dizer que você só vai incluir estudos randomizados, você só vai incluir estudos retrospectivos. Válido. Então, vou passar para falar um pouquinho sobre a estrutura de uma revisão sistemática. Toda revisão sistemática, então, vai ter um objetivo, que é aquela sua pergunta, critérios de inclusão e exclusão dos estudos, estratégia de busca, metodologia de análise, resultados e discussão. É parecido com um artigo de... uma mistura de revisão com original research. O ponto importante aqui é que muito mais da metade da sua revisão sistemática, na verdade, já está toda descrita e definida no seu protocolo. E eu vou chamar bastante atenção para o protocolo, porque ele é a parte mais importante da sua pesquisa. Antes da busca, tudo vai acontecer antes de você chegar no site da Embase. Antes de você fazer a sua busca, todo o seu protocolo de estudo tem que necessariamente estar pré-definido. E por que isso é importante? Tem uma característica muito importante das revisões sistemáticas, que é o fato de que a qualidade final do seu corpo de resultados, ela é intrinsecamente limitada pela qualidade dos estudos que você conseguiu coletar, e isso está fora do seu alcance, você não pode mudar. E ela está também definida pelo quanto de viés de publicação você vai introduzir durante a condução do seu trabalho. Então, isso você pode controlar. Então, você pode controlar durante a condução e o desenho experimental da sua revisão sistemática o quanto de viés você consegue evitar incluir. Você não vai conseguir eliminar todo ele, porque somos humanos fazendo seleções e tomando decisões de inclusão e exclusão, por exemplo, mas existem várias maneiras de você diminuir a inclusão de viés e ser transparente sobre como esses viés podem estar influenciando no seu trabalho. E esses são os dois pontos mais importantes para você ter em mente quando você está fazendo a sua revisão. Então, uma maneira muito importante de você reduzir viés de publicação e de inclusão é você ter toda a sua estratégia de pesquisa definida antes de fazer a busca. Porque isso define que o que você considerou que ia incluir ou excluir e como você ia fazer a sua busca, então suas palavras-chave, elas têm que ser definidas antes de você saber o que você vai encontrar, para diminuir a interferência da sua inconscientemente definindo palavras que você sabe que você vai encontrar. Porque você trabalha nesse meio, você sabe mais ou menos o que existe. Dificilmente alguém vai fazer uma revisão sistemática, eu espero que uma pessoa não vá fazer uma revisão sistemática, numa área que ela não é
que não é a expertise dela. Então, ela tem uma noção do que existe. E esse já é o seu bias intrínseco que você não vai conseguir eliminar. Então, definir o seu protocolo é muito importante para diminuir a inclusão de bias. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Definir minha pergunta, eu já tenho a minha pergunta. Vou definir meu protocolo de estudo e aqui eu vou colocar toda a minha energia para definir o protocolo mais específico possível. Registrar o meu protocolo, e eu vou conversar com vocês por que é importante registrar o protocolo. E aí sim, eu vou realizar a busca e a análise dos meus dados, para só depois escrever a minha revisão. Então, nesse protocolo, o seu protocolo de estudo, é onde você vai definir todos os parâmetros que vão guiar a condução da sua revisão sistemática. Desde as coisas menores até os testes estatísticos que você vai fazer para avaliar cada análise de subgrupo. Tudo está descrito lá, é igual escrever um projeto. Talvez mais detalhado do que escrever um projeto. Então, a gente vai, com isso, você garante o menor risco possível de viés, aumenta a confiabilidade de suas evidências geradas, e então, altamente recomendado registrar o seu protocolo num repositório de protocolos de revisões sistemáticas. O Próspero é o mais utilizado, é internacionalmente utilizado, mas ele tem critérios de elegibilidade que excluem, por exemplo, ensaios com animais que não tenham impacto direto na saúde humana. Então, existem outros repositórios que podem oferecer elegibilidade para esse tipo de pesquisa, por exemplo, caso você não trabalhe com pesquisa clínica especificamente. Registrar o seu protocolo é um passo adiante de fazer o seu protocolo em termos de minimizar o seu viés de publicação. E ele também te ajuda no sentido de que ele evita que você faça uma coisa que já foi feita. Porque antes de você preencher o formulário, a primeira pergunta que você vai ter que responder lá no site do Próspero é se você já fez uma busca no próprio repositório para saber se essa pesquisa já foi feita. Ninguém quer fazer uma coisa e chegar no final descobrir que isso já existe. Então, evitar duplicidade, aumenta a transparência, integridade e reprodutibilidade, porque o protocolo está publicado, qualquer pessoa pode ir lá, pegar, seguir a sua estratégia de busca e encontrar exatamente ou não as mesmas coisas que você. Ele é considerado um indicador de qualidade da sua revisão sistemática, então ele aumenta o impacto da sua publicação, e muitas revistas científicas, na verdade, exigem um número de registro de protocolo para considerar o artigo para publicação. Então, da mesma maneira que um ensaio clínico sem registro no Clinical Trials não vai ser publicado, uma revisão sistemática sem registro no Próspero pode também ser negada pelo mesmo motivo. Então, interessante saber se... outra coisa legal sobre o repositório é que você também pode ser que ninguém tenha feito isso, mas uma vez que você depositou, né, por exemplo, se eu só procurasse na Embase, no PubMed, se alguém já fez essa revisão, pode ser que eu não encontre, mas se ela já foi depositada no repositório, eu sei que alguém está fazendo isso. Então, quando eu for publicar, isso já vai ter acontecido. Então, é interessante você também conseguir ver o que está em andamento utilizando essa ferramenta. Então, eu vou passar para falar as 3 partes. O seu protocolo, ele é basicamente todo o escopo do seu trabalho, mas tem 3 partes que são as mais importantes e que você precisa dar mais atenção. Os critérios de inclusão e exclusão, a definição da sua estratégia de busca e as metodologias de análise. E por que elas são as mais importantes? Porque elas são as partes que você vai fazer o maior esforço para não precisar fazer nenhuma modificação nelas durante a sua busca. Porque qualquer modificação que você faça pode inserir um viés de inclusão ou de publicação.
Então, os seus critérios de inclusão e de exclusão, eles precisam ser amplos o suficiente para que você consiga coletar uma diversidade de estudos que te dá material suficiente para trabalhar, mas ele precisa ser específico o suficiente para conseguir responder a sua pergunta, né? Então, qualquer mudança que você precisa fazer, ela vai ter que ser reportada na publicação. Então, a gente seguiu o nosso protocolo pré-depositado, porém, isso foram modificados durante a busca. Isso é um indicativo, é uma transparência que você precisa ter durante a elaboração do seu manuscrito depois. E elas nunca devem ser feitas com base nos achados. Elas devem ser feitas com outras justificativas, mas não com base nos achados. Por exemplo, a gente fez a busca e não encontrou, então voltou e mudou a palavra-chave. Não, você vai mudar toda a sua estratégia, isso é uma outra análise. Né? Isso não é uma modificação, para você não introduzir viés. A gente conversou sobre a limitação intrínseca na qualidade dos estudos, então, seu critério de inclusão e exclusão é onde você vai conseguir fazer o seu filtro dos estudos, né, que você vai incluir e trabalhar com esses dados depois. Qual é o foco desse critério de inclusão e exclusão? Aqui você vai definir a sua... Bom, eu segui mais ou menos a estratégia PICO, né, que a Maju já falou um pouco para vocês, então você vai definir a sua população de interesse, as intervenções ou comparações que você está interessado, os resultados ou os efeitos ou outcomes, né, que você quer ver. E os tipos de estudos que você vai considerar. Então, como aquele exemplo que eu dei, você pode fazer a sua revisão considerando somente estudos randomizados, ou o que é mais comum, ou o que é bastante comum, é que você faça uma revisão que inclui estudos clínicos em geral, sejam eles randomizados, não randomizados, retrospectivos, e você inclua uma subanálise, né, uma análise de subgrupo já pré-definida no seu protocolo, que você vai fazer uma análise de sensibilidade, fazendo um subgrupo somente de estudos randomizados. E por que só uma análise uma análise de subgrupos interessante? Porque, de acordo com o GRADE, né, que a gente vai falar mais na frente, que é um critério de avaliação de confiabilidade de resultados, o estudo duplo cego randomizado é o nosso referencial, né, de alto índice de alta confiabilidade de evidência. Então, você pode confirmar os seus achados chegando na mesma resposta, ou numa resposta parecida, usando uma análise de sensibilidade, incluindo somente os estudos randomizados. Mas é importante que essa sua subanálise já esteja pré-definida e que ela vai ser feita dentro do seu protocolo. Você também pode incluir ou definir quais estudos você não vai considerar, então você não vai considerar revisões. É muito comum você não considerar reportes de casos, porque é difícil você conseguir depois identificar qual case report, na verdade, depois foi incluído numa coorte de estudo retrospectivo, ou era um relato de caso que depois se transformou numa coorte, e essas associações são difíceis de você desfazer, e para não ter duplicação, é comum não considerar reporte de caso, não dou comentários, correspondências, enfim, você pode definir quais estudos você também não vai incluir. Um ponto importante, você, dentro dos seus critérios de inclusão e exclusão, você vai definir se você vai considerar somente artigos publicados ou se você vai fazer algum tipo de exclusão de tipo de status de publicação. Por que isso é importante? É um momento em que você também tem a possibilidade de incluir um viés de publicação muito importante, que é excluindo estudos não publicados ou estudos do que a gente chama de literatura cinza, né, que são teses, dissertações, abstracts de congressos. Excluindo tudo isso, você está perdendo, né, você está, como se diz assim,
ativamente eliminando uma quantidade importante de resultados existentes na literatura que poderiam contribuir para a sua pergunta, de forma tanto confirmatória quanto não. E é por isso que é um viés muito importante que você deve evitar. E a mesma coisa vale para a língua de publicação. Também existe um viés importante em eliminar em estudos que consideram, por exemplo, somente reportes em língua inglesa, né? Então, se eu estou olhando alguma coisa relacionada a tratamentos alternativos e eu excluo toda a medicina tradicional chinesa porque eu estou olhando só para artigos publicados em inglês, a confiabilidade final dos meus resultados está muito comprometida pelo meu critério de inclusão e exclusão. Então, aqui um extrato daquele artigo que eu coloquei como referência, como que você vai reportar isso, né? Então, aqui ele colocou, esses elementos foram utilizados no nosso critério de elegibilidade. Então, para a população, a gente considerou isso, intervenção isso, os nossos grupos comparativos eram só placebo, quais eram os outcomes que a gente estava interessado e os tipos de estudos que foram incluídos. Então, absolutamente tudo entra no seu report final. Segunda parte muito importante é a sua estratégia de busca. A sua estratégia de busca, ela precisa estar totalmente definida no seu protocolo e é muito importante que você não use somente uma base de dados. Por quê? Você vai ter um overlap muito grande de replicação de estudos, mas isso é facilmente eliminado depois quando você juntar tudo e eliminar as duplicações. Mas é muito importante que você tenha mais de uma fonte de base de dados. Então, pelo menos PubMed em base, mais Web of Science, Yellow, quanto mais, melhor. E depois você elimina as suas duplicações. É importante incluir bancos de dados regionais ou que sejam relevantes para aquele tópico específico que você está pesquisando. Se você está olhando para pesquisas clínicas, inclui uma busca no Clinical Trials, de trials em andamento, trials. Você pode até filtrar trials só publicados ou trials perto de publicar, mas eles precisam ser incluídos. Pré-prints, de novo, então não é aconselhável que você inclua apenas artigos publicados. Como buscar artigos que não foram publicados ainda ou coisas que não estão disponíveis. Você pode entrar em contato direto com organizações que você sabe que pesquisam naquela área. Você pode usar os abstracts de congressos, dissertações, teses, resumos, tudo isso é muito importante que você acesse em busca de complementar a sua estratégia de busca. Então, esse aqui é um exemplo bem simples, que é aquele artigo que eu trouxe no começo. Então, eles falam PubMed, Web of Science, de tal a tal. Então, a gente fez a busca nesse período, e isso é importante, porque se eu fizer a busca depois, eu logicamente vou encontrar coisas diferentes, mas, provavelmente, sem restrições de linguagens. E depois a gente olhou a lista de referência desses estudos e incluiu estudos que não haviam sido encontrados pela nossa estratégia de busca inicial. Isso também é muito importante. Agora eu vou trazer um outro exemplo, que é um artigo publicado na Lancet sobre a utilização de medicamento opioide e não opioide no pós-cirúrgico. Então, você vê que eles foram um pouco além, né? Eles olharam Medline, Embase, Cochrane, porque eles estavam olhando para diversos tipos de trials. Essa estratégia, e ele fala, essa estratégia foi desenvolvida por um bibliotecário médico, a gente olhou para artigos apenas, então eles fizeram uma restrição de data, né, a partir de 1990, e incluíram uma justificativa. Então todos os seus filtros precisam ter uma justificativa lógica dentro da sua resposta. Então, por que eles excluíram antes de 1990? Porque as práticas clínicas eram muito diferentes e, então, não interessa a resposta.
sem restrição de linguagem. Nós também olhamos para clinical trials, para conference proceedings, para reference list, e usamos os escopos para isso, e esse protocolo foi registrado próspero com o número X. Então, esse daqui é um exemplo ideal de como descrever, né, a sua busca, a sua estratégia de busca, né? Então, segunda parte da sua estratégia de busca é definir suas palavras-chave. E dentro do seu grupo, né, você vai ter, então, grupos que definem. Você tem palavras dentro de grupos para cada uma das suas áreas de interesse. Então, dentro desses grupos, você liga suas palavras-chave com OR, e cada um desses grupos se liga por AND. Isso vai fazer mais sentido quando eu mostrar um exemplo para vocês, né? Então, como a Maju falou, M3 é muito importante, porque já inclui todos os meshes, restrição de datas sempre justificada. E uma coisa interessante de você pensar e fazer depois que você definir toda a sua estratégia de busca, ter uma pessoa que pode até ser um autor que não participou dessa parte, revisar com uma visão não bias daquela estratégia, ou ter ela, melhor ainda, revisada por um bibliotecário, por exemplo, né? Algumas universidades oferecem esse tipo de consulta. Então, tudo isso precisa estar muito bem documentado, e todas essas decisões precisam estar documentadas para que você consiga transformar isso em reprodutível, tanto para outras pessoas quanto para você mesmo. Pode ser que ao longo da sua pesquisa você precise refazer a sua busca, né, para incluir novos achados. Então, se você demorar muito, você vai ter que voltar e fazer essa busca de novo, né, para incluir novas publicações, e é importante que ela seja reprodutível. Então, você tem que saber exatamente tudo que foi definido. Então, como exemplo, eu peguei a estratégia de busca daquele artigo para a Embase. Então, você consegue ver que ele tinha várias palavras associadas à intervenção de interesse, que era cloroquina, hidroxicloroquina, nananã, a doença em questão, então, Covid, coronavírus, SARS-CoV, nananã, e os tipos de estudos que eles iam considerar. Então, esse daqui é o handle, que eu, inclusive, não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas será que eu consigo olhar outra? Não, eu não consigo ir para minha... Aí eu ia entrar no site da Embase e mostrar para vocês, porque eu refiz essa busca e eu encontrei 1.600 artigos, e eu encontrei mais artigos do que eles encontraram na época que esse artigo foi feito, como era de se esperar. Então, terceira parte importante do seu protocolo. Bom, isso aqui, de novo, é importante porque todo mundo pode ir lá, copiar, colar, e tem que achar as mesmas coisas ou mais, né? Terceira parte do seu protocolo, que precisa de um carinho especial, é a sua metodologia de análise. E aqui a gente inclui desde como que você vai filtrar todos esses artigos que você encontrou. Então, quem vai fazer a filtragem inicial, quantas pessoas, como que vocês vão decidir inconsistências, tudo isso tem que estar definido no seu protocolo e depois descrito no seu artigo. Quais as informações que você pretende extrair e por quê? Então, a gente vai extrair local de realização, tipo de estudo, quais os outcomes, a gente vai extrair reportagem de efeitos colaterais ou não, tudo que você for extrair de informação tem que estar definido aqui. E como ela vai ser extraída? Ela vai ser extraída manualmente, ela vai usar um software. As análises que você vai fazer, tudo está definido na sua metodologia de análise. Então, a minha dica, isso daqui é óbvio, né? Ou isso daqui estaria em qualquer lugar disponível para você achar, mas o que eu, como editora, olho além disso? Então, além de tudo isso estar descrito ali, eu preciso
ver se e como você avaliou duas partes muito importantes de a avaliação da qualidade dos estudos incluídos. Então, é muito importante que você inclua na sua metodologia como que você vai avaliar a variabilidade entre os estudos que você está incluindo e o impacto que essa variabilidade pode ter na confiabilidade dos resultados. Então, quando você junta um monte de coisa que foi feita para responder perguntas diferentes e tenta reanalisar para responder uma terceira pergunta, é óbvio que você vai incluir uma variabilidade muito grande dentro dos estudos que estão, né, sendo colocados juntos. Então, como que você vai avaliar esse nível de variabilidade e o impacto que isso vai ter na sua confiabilidade final? Então, essencial que você tenha em mente que você vai precisar fazer isso e como você vai fazer isso. E segundo, como que você vai avaliar o risk of bias, né, o risco de viés de cada um dos estudos incluídos. E por que isso é importante? Porque as ferramentas que você tem para fazer isso, elas são ferramentas em que a própria pessoa vai usar uma lista de características para definir se aquele estudo tem low, medium ou high level. Então, você tem que dizer para mim o que você vai considerar como low, como medium e como high. E por quê? Então, isso está definido aqui. E, além disso, como que você vai avaliar a confiabilidade final do seu pool de resultados? Então, se você juntou um bando de artigo que tinha risco de viés alto, você provavelmente vai ter um set de dados para trabalhar com confiabilidade baixa. E isso precisa estar transparentemente descrito na sua metodologia. Como que você vai avaliar a confiabilidade final daquele conjunto de dados que você vai trabalhar e como você vai trabalhar com eles. Então, aqui como exemplo, aqui, logo no começo, então, na descrição da elegibilidade, a gente vai falar os autores X e Y vão fazer o screening inicial dos abstracts e dos títulos, definir se eles estão de acordo ou não com os critérios de inclusão e exclusão, e inconsistências vão ser resolvidas por consenso. Essa é uma frase clássica, mas ela precisa estar ali. Tá? Quem vai extrair os dados, como que ele vai ser extraído, então, também aqui, e como que o risk of bias vai ser analisado, according to Cochrane Guidelines, ok. E a heterogeneidade entre os estudos vai ser quantificada pelo índice I, e a gente vai considerar 0%, 0%, menor que 50%, low, 50% a 75%, então está tudo definido aqui como que esses estudos vão ser avaliados uma vez que eles são coletados. Então, beleza, chegamos aqui, a gente tem nosso protocolo definido, vamos registrar o protocolo. Por que eu coloquei isso separado? Porque registrar o protocolo, na verdade, é um processinho, né? Ele é uma mini revisãozinha. E por que eu estou falando isso? Na base do Próspero, na verdade, você vai preencher um formulário, enviar o seu protocolo e ele vai ser analisado por pares. E isso é ótimo, porque ele pode ser imediatamente aceito, porque ele está detalhado o suficiente e com tudo que precisa, mas pode ser que ele volte para você pedindo para você detalhar um pouco mais uma parte ou outra. Isso é bom porque ele vai refinar o seu protocolo e a sua busca vai ser muito mais eficiente. Então, você vai receber um feedback de pessoas especialistas em fazer protocolos de revisões sistemáticas que vão te ajudar a refinar a sua busca. Então, é também uma maneira muito boa, e é por isso que é muito importante que isso seja feito antes de você fazer a sua busca, porque você pode receber dicas muito valiosas durante a submissão do seu protocolo. Então, você foi lá, submeteu seu protocolo, recebeu seu número de registro, pode fazer sua busca, vai lá na Embase, faz a sua busca, exporta tudo
para a sua biblioteca e junta. Bom, toda essa parte pode ser feita com softwares, pode ser feita manualmente, mas o que é mais importante é que ela seja feita com muito cuidado e sempre, sempre, sempre por mais de uma pessoa, independentemente. Então, você tem que ter pelo menos 2 pessoas independentemente avaliando cada seleção de inclusão e exclusão dos artigos que foram coletados. E depois, inconsistências, idealmente você tem uma terceira pessoa ajudando na decisão dessa inconsistência. Então, remover duplicado é fácil, juntar estudos que têm diversas publicações do mesmo estudo também é fácil, examinar título para inconsistência, sempre da maneira como eu falei, 2 pessoas independentes, avaliar os textos completos, mesma coisa, e documentar todas as decisões que foram tomadas. Então, por que cada artigo foi incluído ou excluído? É muito importante de estar claro por que isso aconteceu, né? E uma maneira interessante de fazer isso é se você seguir o fluxograma do Prisma, que é o guideline que define os mínimos componentes de uma revisão sistemática, e eu vou mostrar o guideline para vocês, a gente consegue, se você seguir, né, direitinho aqui o fluxograma, você vai passando pelas etapas. Então, identifiquei tantos artigos na base de dados, tantos artigos em registers, tantos artigos que vieram de outras fontes e quais fontes foram essas. Então, tantos foram avaliados inicialmente, tantos foram excluídos, segunda leva e motivos por que você não incluiu tantos e tantos e tantos. E o seu pool final de artigos. E isso daqui já é a sua figura 1, e ela é essencial. Então, outro ponto, né? O seu fluxograma de inclusão e exclusão é essencialmente uma figura do seu artigo. Ele precisa estar muito claro. Então, uma vez que eu tenho o meu pool de artigos, como que eu vou extrair a informação? Todo o seu protocolo de extração de informação estava definido no seu protocolo, né? E como você vai fazer isso? Por um formulário estruturado de coleta de dados. Existem vários, e a decisão entre eles é pessoal. Existem também softwares que fazem isso automaticamente. Isso daqui é um link, então depois se vocês tiverem acesso a esse material, esse Systematic Toolbox, é muito, muito interessante. É um site que tem muitas ferramentas importantes e que vão te ajudar a fazer isso de uma maneira muito menos laboriosa. E toda essa extração de informação vai gerar a sua tabela 1, né, de característica dos estudos incluídos. E é muito importante que você tenha definido a extração dos dados essenciais, pensando que você precisa extrair dados suficientes para que você consiga analisar, de novo, o risco de bias. Então, quando você pensar no que você vai, em quais informações você vai extrair desses estudos, você tem que pensar tanto nas informações que são necessárias para você responder a sua pergunta, quanto as informações que são necessárias para você avaliar a qualidade daquele estudo. Porque isso vai ser necessário para você incluir e avaliar a qualidade final do seu trabalho. Então, você já definiu tudo isso lá no seu protocolo e você montou essa tabela simplesmente por extrair, né? E o que é muito importante, a sua lista de informação que você vai extrair desse artigo, não necessariamente todos os artigos que você encontrar vão preencher todos esses boxes. E é por isso que você vai ter uma das categorias de avaliação de risco de bias é missing data, né? Então, o quanto que a literatura te fornecia para popular essa sua tabela, né? O quanto que cada coisa te fornecia só um pouco de informação dentro do pool de informações que você queria coletar. Então, aqui é um exemplo
Esse daqui é um artigo sobre o efeito, né, o clinical effect de ter um point of care para diagnóstico de HIV em crianças, e também é uma revisão sistemática. E aí, essa aqui é aquela tabela que eu falei, então você tem para cada estudo todas as informações que foram extraídas de cada um deles. E aqui, desse mesmo estudo, a tabela onde para cada estudo, dentro de cada estudo, para cada outcome que eles estavam interessados, eles têm uma coluna de avaliação, eles têm a avaliação do risco de bias para cada estudo em relação a cada outcome. E, por fim, né, o meu último ponto que eu quero que vocês tenham em mente é que, além de avaliar, então, a qualidade ou o risco de bias para cada estudo que você incluiu, quando você juntar todo o seu corpo de dados, é importante que você avalie a qualidade desse corpo de dados obtido, e isso é feito utilizando escalas de qualidade. Então, o mais comum é que a gente use o grade approach, que você vai usar 5 domínios de avaliação. Então, para cada outcome, né, para cada resultado que você está olhando, você vai aplicar esses 5 domínios e gerar uma escala de qualidade para cada uma das evidências que você está olhando. O grade, ele é muito focado, né, em estudos randomizados, mas existe também o Robbins One, que é para non-randomized, e existem outras escalas de qualidade que você pode pesquisar que sejam mais apropriadas para o corpo de resultados ou o tipo de estudos que gerou o seu corpo de resultados. Mas é muito importante que você tenha algum tipo de avaliação sobre a qualidade e a confiabilidade das evidências que você gerou. Então, aqui o exemplo é que para cada um dos outcomes, né, aquele meu primeiro exemplo da hidroxicloroquina, que era, ele tinha três outcomes que eles estavam olhando, né? Risco de hospitalização, risco de morte e eventos adversos. Então, para cada um desses resultados, o corpo de evidência deles tem uma avaliação da quality of evidence que eles fizeram seguindo o grading. Acho que eu coloquei aqui, né? Então, aqui eles escreveram, né, que eles seguiram o grade system. E aí a gente consegue ver aqui na legenda da tabela que eles olharam para certainty, risk of bias e influence of trials, confidence, etc. Então, para cada um do corpo, isso daqui já é todos os resultados combinados, qual era a qualidade da evidência em que ele estava se baseando para fazer qualquer tipo de afirmativo. Então, toda essa transparência é muito importante que você tenha pré-definido o que você vai fazer e antes de começar a escrever a sua publicação. Então, o último ponto que eu vou falar é sobre o Prisma, que é o seu guideline para... Porque você vai ver que uma vez que você chegou até aqui, depois do seu protocolo, falta muito pouco para você ter um artigo em mãos. E para isso, se você seguir o guideline, ele basicamente vai te dar uma receita de bolo, literalmente, o que você tem que escrever em cada seção do seu artigo. Eu estou tentando sair daqui porque eu queria muito mostrar isso aqui para vocês. Achei um jeito. Tá, então, o que eu queria mostrar era... Primeiro eu ia mostrar aqui a base do Próspero, que eu tinha falado. Então, se você entrar aqui, ele tem um videozinho te explicando como depositar o seu protocolo. Você pode antes clicar aqui para descobrir outras informações importantes para o seu tipo de estudo em relação ao que eles exigem ou consideram elegibilidade, né, para estar ali. Mas o que eu queria mostrar era aqui. Esse é o site do Equator Network, onde você pode baixar o guideline do Prisma. E esse daqui é o guideline. Então, só para mostrar para vocês que se você for seguindo, ele te fala exatamente, né? Desde o título, o abstract,
o que colocar na sua introdução, que entra no seu método. Então, você vai ver aqui que ele segue exatamente o que eu já falei que vai ter que estar no seu protocolo. Então, você já tem tudo isso daqui escrito, né? Elegibilidade, informação, search strategy, tudo isso você já escreveu. Método de síntese, né? Como você vai sintetizar e analisar os seus resultados. Reporting, tudo isso já está escrito. Você vai começar aqui. Na verdade, também não, porque você já fez as suas tabelas, então você já fez tudo isso daqui, né? Então, e ele vai falando cada parágrafo do que você tem que colocar. Ainda te dá umas dicas do que incluir na sua discussão. E other information, então você vai ver aqui que ele já te pergunta se você registrou esse protocolo, qual é esse número de protocolo e outras informações importantes. Aconselho mais do que fortemente que você siga o Prisma, porque ele vai te trazer no final um artigo pronto, que você vai só revisar e submeter. Para a maioria das revistas, você pode só falar lá no seu... na sua metodologia que você seguiu, né, o Prisma Guideline, mas para outras revistas, como, por exemplo, todas as revistas do Grupo Lancet, submeter o seu guideline preenchido, não sei, eu esqueci de mostrar, mas tem uma coluna na direita onde você coloca em qual página do seu manuscrito aquela informação está presente. Então, esse formulário preenchido, ele é essencial para a submissão da sua revisão sistemática no sistema, no nosso caso. Bom, aqui é que eu queria mostrar para vocês. E como eu sabia que vocês iam ter acesso a esse material, eu coloquei aqui um checklist do editor, que é só mentalmente, quando eu pego um artigo, o que eu olho de primeira na minha triagem de se eu vou ou não considerar essa revisão sistemática como aceitável. Então, vocês vão ver que praticamente os meus 3 pontos principais sobre registrar o seu protocolo, definir bem a sua estratégia de busca, seus critérios de inclusão e exclusão e toda e qualquer possível transparência com relação a viés intrínseco e incluído durante a realização do seu trabalho são essenciais para que você tenha uma revisão sistemática excelente no final. Bom, é isso. Espero que a gente tenha algum tempo para perguntas. Bom, acho que temos sim. Deixa eu tentar aparecer aqui do ladinho. Pronto. Agora já meu vídeo dá. Bom, temos. Convido todo o pessoal que ainda pode ficar mais uns minutinhos no nosso webinar a acompanhar então a sessão de perguntas e respostas. De antemano, eu agradeço a todos os participantes que já ajudaram os seus colegas e vou ir então na ordem assim. Vou tentar pelo menos para ser as mais importantes. A Dayana pergunta se o registro do protocolo deve ser feito somente na área da saúde. Não sei, Thais, se você tem informações sobre isso. Eu também não tenho certeza. Assim, dentro da minha experiência, as revisões sistemáticas, elas lentamente estão saindo, né, dessas áreas de ciências da saúde e começando a ganhar, né, um espaço em outras disciplinas do conhecimento. No entanto, estas revisões sistemáticas fora da saúde, elas estão seguindo, né, todas estas guidelines das revisões sistemáticas, então, propriamente ditas, né, conhecidas. Talvez existam repositórios, mas teremos que confirmar. Pode ser, desculpa, pode ser que isso ainda não seja uma exigência, é muito provável que não seja uma exigência, porque até mesmo o Próspero, ele é uma iniciativa recente. Então, até mesmo para a área da saúde, que já tem um histórico de revisões sistemáticas longo, o depositar o protocolo é relativamente recente. Então, pode realmente ser que não exista ainda. Então já fica a dica, né? Convidar os assistentes que não sejam dessa área da saúde a começar com essas iniciativas. Keila pergunta,
há quantidade de estudos para se considerar uma revisão sistemática? Uma quantidade mínima, imagino. Uhum. Formalmente, não, mas o grande problema, entre aspas, é a confiabilidade final, né, do que você vai conseguir extrair dali. Então, se você tiver um número muito pequeno de estudos que você está extraindo informação, é possível que o seu risco de bias seja muito alto, e aí a confiabilidade final dos resultados seja baixa, mas um daqueles estudos que eu usei como referências, e eu coloquei o link no final, se vocês quiserem dar uma lida no estudo completo, que acho que dá uma ideia legal do que eu estou falando, né? Porque eu só peguei os extratos. Tem um deles, que é o de HIV, que você vai ver que eles olharam, era uma pergunta sobre um tópico muito pouco estudado, então eles fizeram uma busca muito ampla, eles chegaram aí confirmar com pesquisadores que trabalham na área para ver se tinha alguma coisa em andamento. E no final eles terminaram com, se não me engano, 10 ou 12 artigos incluídos, o que é relativamente um número pequeno. A revisão da cloroquina, da hidroxicloroquina que eu comentei, para alguns subgrupos eles tinham acho que 2 artigos incluídos. Então, a confiabilidade de evidência vai ficar comprometida, mas não existe um limite mínimo para você fazer. Gente, obrigada. Aqui, a Cibele pergunta: a pesquisa com as palavras-chave deve ser feita de uma única vez, com todas as palavras de interesse, ou pode ser fragmentada para aumentar a chance de encontrar mais artigos daquele interesse? Você diz ter 2 estratégias separadas? Sibeli, se você conseguir acrescentar um pouco mais na sua pergunta, porque também fiquei com a mesma dúvida. Mas, se for do jeito que eu estou entendendo, você pode, dentro das diferentes bases de dados, deixar separadinho o que seria a população, o controle, a intervenção, para ter um maior, conseguir gerenciar melhor cada uma das partezinhas. Mas, no final, você vai considerar os resultados, considerando todas as partes, ou do formulário, ou da metodologia PICO, ou da metodologia PICOC, que é uma outra que existe, ou o framework, né, que você esteja empregando. Agora, enquanto a pergunta de 2 estratégias de buscas diferentes, eu acho que então geraria talvez 2 revisões diferentes, tá? Isso não sei. Sim, isso não seria aconselhável. O que a ferramenta que é sensacional da Embase é justamente isso, é você poder fazer um formulário, ao invés de você criar aquele handle gigante que eu falei, né? Você preenche cada parte, mas como cada palavra dentro do seu grupo de interesse está ligada como ou, você, em teoria, não precisa fragmentar isso em buscas diferentes, porque o ou já faz isso para você, né? Então, ele vai incluir qualquer coisa que tenha qualquer uma das palavras de cada um dos grupos. Então, isso já é uma maneira de você ampliar, né, o seu escopo. O que é importante em relação a isso de tentar aumentar o seu escopo, talvez seja você pensar em incluir mais palavras ao invés de fragmentar as suas buscas, porque fragmentar as suas buscas diminui a reprodutibilidade e aumenta definitivamente isso teria que estar definido antes de você fazer essa busca para que você, enfim, não influencie, né, inconscientemente nos resultados. Bom, eu espero que a gente tenha respondido. Sim, se a Cibele, ela respondeu que era isso mesmo que ela estava perguntando. E eu vou fazer, então, eu vou revisar todas as perguntas, vou fazer só uma, que acho relevante, depois faço um wrap-up com outras informações que estão pedindo. A Valéria, gostaria de saber se, caso no Próspero,
já tem uma revisão sistemática que pretendo fazer, o melhor a se fazer é desistir ou alterar a pergunta de pesquisa? Tem várias coisas que você pode fazer. Se ele tiver registrado como em andamento, eu acho que o ideal seria você mudar a sua pergunta, de fato, porque você depois não vai conseguir publicar se isso já tiver, se essa pesquisa andar mais rápido do que a sua. Então, eu acho que não valeu a pena o risco. Uma outra coisa que é importante é você olhar quando que ela foi feita, porque pode ser que você possa fazer uma pequena reformulação no sentido de que você vai fazer uma atualização daquela pesquisa que foi feita. Então, se ela já foi feita, mas ela foi feita há 10 anos atrás, talvez, se é um campo que está crescendo, se é um campo em que novas evidências estão sendo geradas numa velocidade considerável, ou que é clinicamente importante 10 anos depois de você reanalisar, essa é a sua justificativa para refazer uma pesquisa que, de acordo com a base de dados, já existe. Então, e isso é interessante que você pode, o fato de existir a base de dados já te dá base, você pode fazer a sua pesquisa baseada ainda melhor, mais estrategicamente baseada no mesmo estratégia de busca, justamente para que seja uma atualização, para você não fazer retrabalho. Acho que essa é uma alternativa a desistir. Tá. Muito obrigada, Thaisa. Eu vou fechar por aqui, então, esta sessão de Q&A, mas, então, teve muito pessoal que está perguntando por material de apoio, né, de educação. No e-mail de acompanhamento que vocês irão receber com a gravação deste webinar, vocês terão um link para acessar ao nosso hub de conteúdo. Lá na área de links úteis, eu estou compartilhando diferentes endereços, né, de grande relevância para que vocês consigam, então, estudar um pouco mais a profundidade sobre o tema. Eu gostaria de convidar as pessoas, né, a considerar, então, também o periódico The Lancet Regional Health Americas, para publicar as revisões sistemáticas que vocês estão desenvolvendo, caso as mesmas estejam dentro do escopo, né, do periódico. Acho que a Thais ainda não compartilhou o link do periódico, mas eu posso acrescentá-lo no e-mail de acompanhamento. E aqui eu deixo também todos os nossos e-mails de contato, né? No meu caso, qualquer dúvida específica para o uso do Embase, para desenvolvimento de revisões sistemáticas ou levantamento, né, de literatura, pode entrar em contato via e-mail m.davilarodrigues@eusebir.com e o e-mail da Thaisa para tirar dúvidas específicas sobre a parte editorial das publicações, thaisa.vila@lancet.com. Por favor, sigam também as nossas redes sociais, @eusebirpesquisa, Elsevier for Life Sciences. Eu compartilharei também o Twitter específico do periódico para conseguir acompanhar todo esse tipo de eventos, né, que a gente sempre está oferecendo ao longo do ano. E para as dúvidas um pouco mais específicas sobre como executar a consulta PICO, toda esta parte, eu peço às pessoas entrarem em contato com especialistas da área, ou o Centro Cochrane, o Centro JBI, tomar os seus cursos, porque com isso vocês vão conseguir, então, tirar bem a profundidade de todas estas dúvidas e executar, né, estratégias de busca apropriadas para revisões sistemáticas, meta-análises ou qualquer outro tipo de publicação que seja relevante. Thaisa, não sei se você gostaria de acrescentar algumas palavras finais. Eu queria só agradecer, eu vi que a gente chegou a quase 100 pessoas em algum momento, foi muito mais do que eu esperava. Espero que tenha sido útil para a maioria das pessoas, e se alguém quiser entrar em contato comigo, o e-mail vai estar no material de apoio. Eu coloquei também o link aqui no chat para quem quiser dar uma olhada no escopo da revista. Tá bom, então, muito obrigada a todos. E, de novo, fiquem de olho na caixa de spam. O e-mail automático será lançado pelo Zoom. Até uma próxima oportunidade e, bom, acho que um bom almoço para todos, né? Obrigada, Maju. Tchau, tchau. Tchau.